A Bíblia nos mostra que nós temos que discernir os tempos e, para isso, a gente deve estar atentos aos sinais. Por isso, estamos aqui com o Rabino Mário Moreno, que vai explicar para a gente um pouco sobre esse tempo que a gente está vivendo, que agora estamos no mês de Elul, e a gente queria entender, né, o que significa esse mês e qual impacto ele tem para as nossas vidas e para a igreja. Shalom Aleichem. O mês de Elul é o sexto mês no calendário judaico e se diferencia do nosso calendário, né, porque nós já estamos no nono mês do nosso calendário. Então, nesse mês de Elul, é um mês muito interessante porque, segundo a tradição judaica, é o mês em que o rei está no campo. Isso significa que nós temos um acesso muito maior ao Eterno por conta desse estar nessa disponibilidade de ter esse acesso maior a ele. E dessa forma, esse também é um mês especial, porque é um mês no qual nós temos a oportunidade de nos arrependermos. A tradição judaica chama isso de Teshuvá. É o mês que se faz Teshuvá, ou seja, em que a nossa vida ela é colocada diante do Eterno para que nós nos preparemos para o mês que vem, que é o mês de Tishrei, onde vai haver a mudança do nosso ano. Então o mês de Elul ele é um mês de transição e de preparação para a gente, no qual a gente tem a condição de estar também buscando a presença do rei de uma forma toda especial. O nome Elul em hebraico é um acróstico de Ani Ledodi Vedodi Li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, que está lá no livro de Cantares. E, portanto, tem esse acesso melhor para que nós tenhamos essa condição de ter comunhão com o rei para preparar a vinda do Messias. Esse ano, o mês de Elul, ele fecha com o período de Shemitah. Em outros anos, ele não fecha com, por exemplo, ano que vem, ele não vai fechar com o Shemitah, já é um outro período. Tem alguma diferença? Sim, com certeza. O ano de Shemitah que está acabando agora é um ano que, no judaísmo, é um ano de ajustes, entendeu? Como ele é o sétimo ano da colheita, quer dizer, você planta durante 6 anos e colhe. No sétimo ano não se planta, é um ano em que a terra produz sozinha. E há também um ajuste para que aquelas pessoas que tiveram dívidas possam ser ressarcidas. Há um período todo em que as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Por conta disso, nós temos então, nesse período agora, a transição saindo agora do ano de Shemitah para um ano que é completamente diferente de Shemitah, ou seja, nós vamos iniciar um novo período agora a partir do mês de Tishrei. Então nós estamos vivendo os últimos momentos do tempo de Shemitah. E tem uma coisa interessante, que o nome Elul, ele está associado ao número 13 na gematria. E o número 13, para nós, é um número muito ruim, né? Dizem que o 13 é azarado. Mas na tradição judaica, o 13 está ligado à palavra Havá, que é amor. Então, esse é um ano no qual o Eterno tem manifestado o seu amor pelo seu povo. E isso é uma coisa muito tremenda, porque nós temos visto o quanto o Eterno tem abençoado a vida do seu povo, principalmente a vida do povo de Israel. E que relação tem, né, esse mês de Elul com a vida de uma pessoa que tenha fé em Deus e que guarde seus mandamentos? Que impacto isso pode trazer? Na realidade, o impacto é muito grande, né? Porque para quem é obediente à palavra do Eterno, o mês de Elul é esse mês em que você, se aproximando mais do Eterno, você tem mais comunhão com Ele e você recebe mais dele. Mas também é um mês no qual nós estamos nos preparando, como já falei, uma transição, nós estamos nos preparando para entrar no mês de Tishrei. Então, é um tempo de arrependimento, porque os decretos, segundo a tradição rabínica, os decretos eles são formulados agora para serem confirmados em Rosh Hashanah. E esses decretos, eles têm tudo a ver com a vida de quem é obediente, mas tem a ver também com a vida de quem é desobediente. E o obediente leva, com certeza, muita vantagem na proclamação desses decretos, com toda certeza. E esses decretos, eles são juízos? São bênçãos? Nem sempre são juízos, tá? Porque é assim, o Eterno ele prepara e lança os decretos para todo esse ano que vai vir aí. Então, ele faz com que durante todo o ano nós tenhamos condições de receber várias coisas durante o ano. Então, são emitidos os decretos. Inclusive o decreto de quem vai morrer
nesse próximo ano, dos juízos que vão acontecer sobre a terra. Então, seria muito importante para o povo evangélico entender que esse é um período de preparação. Nós temos alguns dias para nos preparar antes que os decretos sejam promulgados. Por isso que a gente precisa de arrependimento, precisa buscar a face do Eterno, para que ele possa, inclusive, reverter alguns decretos negativos e transformá-los em positivos, como foi o caso do rei Ezequias. O profeta Isaías foi enviado para dizer a ele que ele deveria morrer. Quando ele fez techuvá e se arrependeu, o Eterno, então, reverteu um decreto de morte para um decreto de vida. E isso também aconteceu em Purim, né? Quando os judeus estavam no cativeiro, houve um decreto de morte contra eles que o Eterno reverteu em vida. Então, um decreto negativo, ele pode ser sim revertido, mas vai depender do grau de arrependimento que nós vamos ter para que isso aconteça, entendeu? Então a gente pode entender assim que até o dia 12 de setembro, né, que é o período que finaliza o mês de Elu, é um tempo de nós, como cristãos, buscarmos a face de Deus com o coração quebrantado, arrependidos, para que a gente viva um novo ciclo, né? Exatamente isso. E você falou até uma coisa interessante, porque os judeus em Israel, principalmente os rabinos e os nossos sábios, eles têm dito que Mashiach virá nesse próximo ano. Mas eles dizem que é agora, em setembro. Entendeu? Então, é uma coisa muito impactante. E a gente sabe que como vai haver uma mudança, vai haver a saída de Shemitah para a entrada de um outro ano, muitas coisas podem acontecer. Os rabinos, que são grandes estudiosos, eles estão prevendo inclusive grandes guerras em Israel, estão prevendo desastres. E nós, enquanto conhecedores da palavra, e com a proximidade que nós temos de Yeshua, nós precisamos orar e pedir ao Eterno misericórdia. Porque nós temos visto ao longo desse ano no nosso país, quantas coisas ruins já aconteceram. Quantas coisas terríveis têm acontecido. E nós sabemos que existem decretos contra o nosso país. Mas para reverter um decreto contra o Brasil, só se nós nos arrependermos. E isso tem que ser individualmente? Tem, mas tem que ser coletivamente também. Os nossos líderes precisariam se reunir para dizer o seguinte: nós precisamos clamar por misericórdia para o Brasil e para a igreja no Brasil. A gente tem percebido o seguinte, que a igreja tem padecido hoje de um grande mal, que é falta desse conhecimento para ter um relacionamento mais profundo com o Eterno. Ninguém tem relacionamento sem ter conhecimento. Eu não me caso com uma mulher que eu não conheço. Para me casar com uma mulher, eu preciso primeiro saber quem ela é, na profundidade, para que depois eu possa tomar uma decisão de me casar com ela. Assim é o nosso relacionamento com o Eterno. E a igreja tem sido muito superficial nesse relacionamento. Então, eu acredito que o mês de Elu e essa proximidade da vinda de Mashiach, como os rabinos têm dito, são um alerta para a gente. A Bíblia não fala o dia da vinda do Messias, mas ela dá sinais. E muitos sinais estão acontecendo em Israel. Isso não significa que ele vem a semana que vem, mas significa que a gente tem que estar atento para que nós possamos buscar, então, mais santidade, arrependimento de verdade e a gente parar para rever aquilo que nós estamos fazendo. Será que as nossas atitudes são condizentes com aquilo que o Eterno está esperando de nós? Será que essa igreja é realmente a noiva que ele está aguardando? Então, a gente precisa parar e rever tudo isso para que nós possamos, então, nesse período, ter esse arrependimento, buscar a face do Eterno, para que isso tudo possa acontecer. O desejo do nosso coração seria que o Brasil entrasse em arrependimento. E nós temos uma oportunidade grande, porque daqui a alguns dias nós vamos ter Rosh Hashanah e 10 dias depois nós temos Yom Kippur. Você imagina se a igreja brasileira entrasse em Yom Kippur em arrependimento? Toda a igreja de jejum, toda a igreja clamando e pedindo perdão ao Eterno. Eu tenho certeza que muita coisa mudaria na nossa igreja por conta de uma atitude dessa. E agora que você citou, né, essa vinda do Messias, que relação tem esse período que a gente está vivendo, que a gente vai entrar com as etapas da escatologia? Na realidade, é um desatar profético, porque nós vamos terminar um ano e ele vai entrar com um Mazal novo. O que é um Mazal?
Mazal em hebraico significa derramar. É como se uma unção nova fosse derramada. E agora em Rosh Hashanah, o Eterno vai determinar uma unção de todo o ano para o mundo inteiro. Então, os nossos sábios estão esperando algumas coisas acontecerem. Então, nós aguardamos que o Eterno possa promulgar realmente esses decretos de bênção para a nossa vida, para a vida de Israel e do restante do mundo. Mas as coisas não estão correndo tão bem assim, porque as pessoas estão indo por um caminho muito estranho. Eles estão abandonando ao Eterno. O Brasil tem abandonado ao Eterno. A gente tem visto, principalmente na área política, quantas coisas eles têm feito contra a palavra do Eterno. Tem se levantado pessoas como políticos, senadores, governadores e outras pessoas que têm promulgado decretos contra a Bíblia e contra o Eterno. Isso vai pesar muito contra o Brasil. E, infelizmente, nós ainda cometemos um outro erro, porque a igreja apoiou a reeleição da nossa presidente e do vice, que é um satanista. E, infelizmente, isso tem pesado para o Brasil. E vai continuar pesando porque eles ainda estão no poder. Então, a igreja foi conivente, a igreja se vendeu por muito pouco. Ou eu acho até que por nada, porque acho que não tem preço que pague a salvação. E eles abriram mão de uma série de coisas para poder apoiar uma mulher e um homem que notavelmente estão contra o nosso povo. Agora nós estamos pagando o preço por isso. E eu acredito que só um profundo arrependimento para o Brasil, uma ida ao pó, é que vai consertar isso, mas eu ainda acho que dá tempo. Eu ainda acho que dá para a gente fazer alguma coisa se a gente reunir a liderança da nação, se a gente pegar esse pessoal que está interessado mesmo em fazer alguma coisa para que o Brasil possa mudar de rumo, para que a igreja possa mudar de rumo e ainda aquilo que foi prometido para o Brasil, que é o avivamento, possa vir sobre nós, porque nada disso tem acontecido até os nossos dias, e eu digo isso com dor no coração, porque eu faço parte desse povo, dessa noiva. Como judeu, eu sei que os evangélicos, os cristãos, são meu povo, e eu gostaria de vê-los numa dimensão diferenciada, não só fazendo barulho, mas tendo uma intimidade com o Yeshua, através da presença dele nas nossas vidas. Até porque o avivamento vem com arrependimento e com conhecimento, né? Com certeza. São dois ingredientes indispensáveis para o avivamento. Não adianta a gente falar de avivamento de barulho, porque barulho a gente já tem muito por aí. Mas nós precisamos da presença, da intimidade de Yeshua com o seu povo e nós com ele. E a gente vê hoje que o pessoal não está buscando isso. As pessoas estão buscando casa, carro, eu quero bênção. Eu vou fazer uma campanha, porque no final eu quero receber isso, eu quero receber aquilo. E as pessoas estão preocupadas em ficar aqui na terra e o arrebatamento está chegando. Eu não entendo essa inversão de valores. As pessoas preocupadas com a terra, quando o céu está nos esperando. Entendeu? Isso é muito sério. E a gente viu que o diabo conseguiu manipular a mente dos líderes e enganá-los. Fica mais fácil ir e atrair o povo através de bênção. Mas não é a bênção que tem que atrair o povo. É a presença de Yeshua que tem que atrair o povo. Os nossos jovens hoje estão correndo atrás de outras coisas e não da presença de Yeshua. Então, está muito sério, a situação está muito séria, mas as pessoas não estão enxergando isso. E nós precisamos dar um grito de alerta hoje, para que isso possa finalizar, para que nós tenhamos a oportunidade, eu acredito que seja uma das últimas, para a gente voltar para Yeshua. Muito obrigada, Rabino. Que o Eterno abençoe vocês, tá? Shalom Aleichem a todos, em nome de Yeshua HaMashiach.